Olá, está no ar o Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça, transmitido pela Rádio e TV Justiça. Eu sou Alexandre Matula e a partir de agora vou atualizar você sobre o que acontece no mundo jurídico. O programa de hoje é especial. Vamos falar sobre as 2 décadas da Corregedoria Nacional de Justiça, órgão do CNJ, criado em 2004, responsável por fiscalizar, orientar e aprimorar os serviços prestados pelo Poder Judiciário brasileiro, especialmente no âmbito administrativo e disciplinar. E o nosso convidado de hoje é o juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, Lisandro Garcia Gomes Filho. Uma grande satisfação tê-lo aqui, juiz. Seja muito bem-vindo no Link CNJ. Olá, Matula. Primeiramente, obrigado pelo convite. É uma honra poder estar aqui com vocês. Que ótimo. É uma grande satisfação para a gente também poder tê-lo aqui. Eu queria começar perguntando ao senhor o que faz uma corregedoria, e no caso, uma Corregedoria Nacional de Justiça. Bem, o CNJ está fazendo agora 20 anos, e quando ele foi criado na Constituição em 2004, com instalação verdadeiramente em 2005, ele tinha uma conotação tanto quanto mais correcional, era algo inédito, era algo novo que estava surgindo no ordenamento brasileiro. E de lá para cá houve considerável mudança e acréscimo de atribuições à Corregedoria Nacional. Hoje ela continua com esse tom correcional, quando necessário, mas ela, sobretudo, é um divisor de experiências positivas e negativas entre os tribunais. Nós visitamos rotineiramente todos os tribunais brasileiros e levamos a experiência de um para o outro. Aquilo que deu certo, a gente comenta com o outro tribunal visitado. Aquilo que deu errado, a gente também comenta para que eles tenham as suas experiências e possam, quem sabe, copiar aquilo que mais está dando certo no tribunal vizinho. Então, nós temos hoje esse aspecto um pouco correcional, por que não dizer, mas muito mais de instrução e de acompanhamento dos tribunais, da vida orçamentária, da vida disciplinar, de toda a vida institucional dos tribunais. Perfeito. A Corregedoria ela foi criada exatamente para atuar em que frente no início? Realmente uma fiscalização, uma orientação lá no início, juiz, como foi? Hoje, eu tenho certeza que os tribunais mais veem a Corregedoria como um parceiro, não com esse tom correcional, mas com um tom de parceria mesmo, para difundir as boas teses, as boas práticas dos tribunais. Além disso, a Corregedoria tem aberto os braços para outras tantas frentes de trabalho. Por exemplo, no início, o aspecto correcional sobre os tribunais era muito intenso. Hoje, nós temos outros tantos aspectos que envolvem, além dos tribunais de justiça, dos tribunais federais, dos tribunais do trabalho, dos tribunais militares, também, e principalmente agora, os cartórios extrajudiciais. Então, essa é uma atividade muito mais recente e intensa que tem sido desenvolvida de algumas gestões para cá, essa fiscalização, esse acompanhamento e, às vezes, por que não dizer, também esse tom correcional sobre os cartórios extrajudiciais. Para que a nossa audiência entenda, doutor Lisandro, os tribunais também têm corregedorias locais. Em que momento atuam essas corregedorias locais, se elas realmente existem, e em que momento atua a Corregedoria Nacional? Excelente pergunta. Alexandre, todo tribunal tem uma corregedoria local, uma corregedoria geral daquele tribunal, daquele estado, enfim, existe o ponto em cada tribunal da sua corregedoria local. A Corregedoria Nacional, ela coordena todas essas corregedorias e ela funciona
como, digamos assim, um degrau de superposição em relação a todas as corregedorias locais. O mais correto andamento dos feitos correcionais se dá em primeira entrada, de fato, na corregedoria local. E só quando algum motivo, um recurso, uma revisão disciplinar ou uma avocação que vem a Brasília, que vem ao CNJ, que vem da entrada na Corregedoria Nacional. Entendo. Bom, em relação ao trabalho desenvolvido pela Corregedoria para a melhoria da prestação jurisdicional, o senhor teria algum projeto, algum trabalho mesmo que tenha se desenvolvido ao longo de um tempo, que tenha transformado as coisas, tenha melhorado muito tudo o que é feito nos tribunais? Tenho, sim. Eu posso mencionar projetos que são praticamente de política pública e são absolutamente necessários ao Brasil e que causam um certo prazer em quem acompanha e quem gere esses projetos. Vou mencionar aqui para você rapidamente. Nós temos um projeto chamado Um Só Coração. Um projeto maravilhoso, onde um aplicativo de internet baixado para cada cidadão brasileiro, está disponível para qualquer pessoa gratuitamente. Ele pode colocar ali o seu querer no pós-morte, no que se refere à doação de seus próprios órgãos. Muitas vezes acontece a possibilidade de se aproveitar órgãos de alguém que faleceu ou refaleceu recentemente, e a família sequer sabe qual era o gosto, qual era o querer daquela pessoa quando em vida. Então, esse aplicativo é maravilhoso, ele é possível gratuitamente expressar a vontade de cada pessoa do qual destino que possa ser dado aos seus órgãos após a morte. Esse é o programa Um Só Coração. Existe um outro programa, o Registre-se, ele é de uma grandeza absurda, porque ele leva cidadania, ele leva registro civil a pessoas que são desassistidas historicamente, pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas em situação de uma zona rural absolutamente inacessível para o Estado. Então, esse programa, o Registre-se, faz levar o registro civil a essas pessoas que são marginalizadas no sentido jurídico da palavra, que estão à margem do Estado, ou estiveram até então. Temos várias experiências muito especiais e até emocionantes, por que não dizer, de pessoas que passaram anos, a vida inteira, sem um único registro, sem um único papel para fazer a sua certidão de nascimento, para fazer um benefício previdenciário, para fazer um cômputo de tempo de serviço, de qualquer coisa. Então, há vários casos chocantes de pessoas que nasceram, às vezes nasceram e morreram, passaram por essa vida sem um único registro civil. Então, isso tem diminuído, isso pouco a pouco o CNJ tem entrado nos rincões, sobretudo nos rincões da Amazônia, para levar esse banho de cidadania do registro civil. Esse tipo de projeto sempre um desafio, né, juiz? Porque a gente, com essa dimensão continental que temos, realmente acredito que seja um desafio continuar. Eu peço licença ao senhor para a gente fazer um rápido intervalo e, na volta, a gente continua a conhecer o trabalho desenvolvido pela Corregedoria Nacional de Justiça. Até já. Estamos de volta com o programa Link CNJ, transmitido pela rádio e pela TV Justiça, e hoje celebrando as 2 décadas de atuação da Corregedoria Nacional de Justiça, que é um órgão do CNJ atuando na fiscalização e orientação aos tribunais e aprimoramento dos serviços prestados pelo Poder Judiciário brasileiro.
E o nosso convidado de hoje é o juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, Lisandro Garcia Gomes Filho. Bom, voltamos aqui com o doutor Lisandro. Doutor Lisandro, como é que o senhor avalia o que os tribunais fazem após uma inspeção, após uma correição? Realmente o senhor avalia de maneira positiva? Eles conseguem, os tribunais, digo, assimilar exatamente o que o CNJ passa, muitas vezes até como uma orientação? Sim, todas essas idas aos tribunais, nas inspeções ordinárias, a gente tenta ir, na medida do possível, em todos os estados, em todos os tribunais, acontece durante 3 a 4 dias uma visita nossa a esses tribunais. E mesmo durante a visita, quando nós detectamos alguma coisa que pode ser melhorada ou alguma experiência positiva que foi feita em outro tribunal, que é do desconhecimento do tribunal visitado, nós já começamos a interagir e essa interação é muito franca e leal por parte da corregedoria com o tribunal visitado. E praticamente todas as nossas determinações são francamente recebidas e correspondidas por parte dos tribunais. De toda a inspeção sai um relatório com tudo que foi encontrado de bom e de ruim. Esse relatório vai ao plenário do CNJ um mês e meio depois, e depois vai o extrato dele intimando o tribunal visitado daquilo que foi oficialmente encontrado. Muitas vezes, 2, 3 meses depois, quando esse relatório chega ao tribunal, todas aquelas pequenas observações feitas já foram corrigidas pelo tribunal. Então, a nossa visita serve para tudo, inclusive para antecipar as soluções do que eventualmente é encontrado de irregularidade. Perfeito. Eu gostaria agora que o senhor falasse sobre o programa Novos Caminhos, não é isso? Sim. Obrigado, Alexandre, por essa oportunidade. O programa Novos Caminhos é um dos programas mais bonitos, dignos que o CNJ tem desde da sua criação 20 anos atrás. O que é o Novos Caminhos? O que nós tínhamos uma situação peculiar no Brasil? Nós temos crianças são levadas a abrigo para fins de adoção por N motivos. Os pais que faltam, ou os pais que perdem o poder familiar, etc. E essas crianças, muitas vezes, são colocadas em abrigo e entram na fila de adoção, mas por N razões não são adotadas. E a criança vira adolescente e continua no abrigo e o tempo passa. Só que o abrigo, ele não é capaz, inclusive juridicamente há tanto, de ficar com um adolescente quando ele faz 18 anos. O que acontecia? No 18º aniversário dessa criança, desse adolescente, ele necessariamente tinha que sair do abrigo sem adoção, sem família, sem nada. Então, é uma situação extremamente cruel, é uma situação que empurra essa pessoa para a marginalidade e também de absoluta impotência do Estado frente a essa circunstância. O que o CNJ fez? Criou o programa Novos Caminhos. O programa Novos Caminhos, ele é muito bonito. Ele incentiva pessoas jurídicas da iniciativa privada a intervir com assistência, com reconhecimento civil e até com oferecimento de emprego, preparo para o mercado de trabalho daquele adolescente que está na iminência de fazer o seu 18º aniversário. De forma que quem entra nesse programa Novos Caminhos consegue sair do abrigo com alguma expectativa de vida ou de sociabilidade melhor. Às vezes, e tem vários exemplos disso nesse Brasil continental, às vezes o adolescente sai já com um emprego
em mãos, com a carteira assinada, enfim, uma virada de chave de expectativa muito grande em relação àquilo que eu comentei no início da minha fala aqui sobre os novos caminhos. Então, foi uma mudança de chave muito intensa o programa Novos Caminhos. Parabéns a todos que estão nos seus estados levando à frente o Novos Caminhos. Maravilhoso, maravilhoso. Juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, Lisandro Garcia Gomes Filho, muito obrigado. Foi uma grande satisfação tê-lo aqui nessa celebração dos 20 anos de atuação da Corregedoria, viu? Eu que agradeço, estou à disposição sempre da TV Justiça, fico muito agradecido pelo convite, muito honrado mesmo, e o que precisarem de nós, tanto eu no gabinete do ministro Mauro Campbell, quanto ele próprio, estamos à disposição de toda a sociedade brasileira. Muito obrigado e até a próxima. E o ministro Corregedor Nacional, Mauro Campbell Marques, falou sobre as 2 décadas de trabalho da Corregedoria. Acompanhe. O papel da Corregedoria Nacional, ele é bem diversificado, mas, sobretudo, se assenta em 2 vetores, que é o da inspeção e o de uma correição. É lógico que a Corregedoria, pelo próprio nome, enseja a certeza de que nós não vamos atuar em razão dessas 2 atitudes, de uma inspeção ou de uma correição. Nós atuamos sistematicamente fiscalizando o Poder Judiciário como um todo no âmbito administrativo. Mas, quanto às inspeções, elas se destinam a verificar o quê? Primeiro, elas são algo de rotina que ocorre tanto aqui na sede do CNJ, remotamente, com dados que nós recolhemos das plataformas de tecnologia, ou em loco. A equipe vai até o tribunal e lá inspeciona as várias áreas de atuação do tribunal. Não só o juízo, mas a área extrajudicial também, cartórios, por exemplo. Então, são todos fiscalizados pelas inspeções. Para quê? Para a gente checar, o Conselho Nacional checar, através de sua corregedoria, se aquele tribunal, aquela unidade gestora da Magistratura Nacional, do Poder Judiciário Nacional, ele está cumprindo as determinações das resoluções todas e dos outros atos que normatizam a gestão pública do Judiciário emanados pelo Conselho Nacional. É dizer, catalogar ato por ato que foi emanado daqui, do CNJ, como determinação da gestão pública uniforme. A inspeção, ela tem um papel colaborador, sobretudo colaborador. É fazer com que nós vamos checar se os dados objetivamente expostos naquele tribunal, encontrados naquele tribunal, estão de acordo com as resoluções emanadas do Conselho Nacional. É muito natural que aqui e acolá encontremos inconsistências, é dizer, aquele tribunal, aquela unidade gestora, não está cumprindo determinada situação. Vou dar um exemplo. A última inspeção que fizemos foi no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Há um ano atrás, em 2024, o que nós encontramos? O que o ministro Salomão, quando dirigia, encontrou na inspeção? Encontrou inconsistência na liquidação de precatórios. E isso foi objeto o quê? De uma notificação do tribunal para que ele corrigisse essa inconsistência. Agora, nós já tornamos, um ano depois, isso está saneado. E, exemplarmente, o Tribunal de Justiça de Sergipe não nos fez, não ensejou nenhum tipo de notificação nossa, a par do relatório ainda está sendo gestado e os números estão sendo consolidados. Mas, prima facie, ou seja, objetivamente falando, não há o que nos preocupar o Tribunal de Justiça de Sergipe. De algo que pode parecer muito simples, segurança para servidores e magistrados. Como é que é feito o acesso ao Fórum de Justiça, ao Tribunal de Justiça daquele Estado, se aquilo está sendo feito com toda a correção, probidade, para evitar qualquer vilipêndio, qualquer maltrato à sociedade ou ao magistrado que trabalha naquela unidade. Então, até mesmo da porta de entrada, fisicamente falando, dos prédios, das unidades, dos tribunais,
Isso tudo é observado até lá dentro saber se os processos estão caminhando em ritmo correto, se, repito, os normativos nossos todos aqui estão sendo retilinhamente cumpridos por juízes e servidores, a execução orçamentária e financeira se está sendo feita corretamente, os pagamentos, tanto de custeio como pessoal, se estão sendo feitos com correção. Então, esse controle interno exercido pelo CNJ é um controle necessário para que a gente possa ter, repito, fazer valer o dispositivo constitucional que inaugurou este Conselho há 20 anos. Ou seja, fazer com que nós tivéssemos uma postura retilínea. Eu me recordo que na outra vez que nós conversamos aqui, eu falava que nós partimos de um tempo em que um presidente de tribunal entrevistado é indagado dele: embargador, o senhor está sendo acusado de ter empregado 23 parentes seus aqui, isso é verdadeiro? Ele disse, porque eu não tenho 24. Se eu tivesse 24, eu empregaria 24. Nepotismo, que era algo corriqueiro também no judiciário. Isso foi extinto por força deste Conselho Nacional, que encerrou essa nódoa que existia na magistratura, no Poder Judiciário Nacional. Foi um trabalho do CNJ que se fez. E isto nós fazemos hoje na inspeção. Verificamos se há alguma forma de nepotismo direto ou cruzado no tribunal com algum outro poder. Isso também é verificado na inspeção. Nós temos sob nossa gestão e fiscalização aqui 91 tribunais, porque o primeiro deles é o Supremo Tribunal Federal, que não submete, obviamente, ao Conselho Nacional. Mas se nós ficarmos com os 27 tribunais estaduais e o distrital daqui de Brasília, nós temos lá 6 grandes tribunais, 11 tribunais médios e os demais são tribunais pequenos, de forma que isso vai variar muito a quantidade de servidores que nós vamos utilizar. Mas o que é importante dizer e reiterar é que não será somente naquela ida da equipe que a inspeção vai se dar. Ela tem todo um trabalho prévio de levantamento de dados e posterior, porque nós vamos chegar lá para coletar aquilo que não conseguimos coletar pelas plataformas de tecnologia da informação e vamos checar todo o material que é trazido para ver se os dados coincidem com a realidade e que nós podemos dar, desculpem um saudosismo, o carimbo de quitação para a gestão pública daquele tribunal. É preciso fazer um histórico de atuação do Conselho Nacional. Nos 20 anos de atuação do Conselho Nacional, nós tivemos 135 punições aqui de magistrados. E com penas que são muito severas, como a aposentadoria compulsória, que é a pena máxima para a magistratura nacional. Isto faz com que nós tenhamos, repito, N possibilidades de incidência administrativa para fazer a correção de rumo daquele magistrado. O que é importante colocar é que de 18 mil juízes que esse país tem, únicos 135 foram punidos. O que não quer dizer que absolutamente todos os demais ficaram imunes ao Conselho. Não. Nós temos procedimentos que abrimos corriqueiramente sempre que há qualquer forma de notícia pública de alguma possível transgressão disciplinar ou ética de um magistrado. Nós determinamos uma instalação de ofício aqui de procedimentos. Para quê? Para avaliar se aquela conduta foi algo que transbordou a decência, a legalidade, a probidade do magistrado ou não. E há, o que é natural acontecer,
num Estado democrático de direito, é um processo salutar de apuração com acusação e defesa, em que todos possam produzir provas e trazer para o Conselho elementos de prova que, ao fim e ao cabo, se extraia disto aquilo que a sociedade espera. Ou seja, é o que eu sempre digo, que nós temos aqui a certeza e a convicção de que a imensa maioria da magistratura e dos juízes brasileiros são pessoas sérias, honestas e muito trabalhadoras. Agora, aquela exceção, que eu uso a expressão, que se hospedou indevidamente na magistratura, em busca de um emprego bem remunerado, não. Esta pessoa certamente terá que se amoldar aos ditames emanados pelo Conselho Nacional, para que ela possa efetivamente demonstrar para a sociedade que é digna de exercer um cargo que não há como comparar. Não há como você comparar o serviço que é prestado por um juiz. A população, com a transparência absoluta que o Brasil tem, é um dos raríssimos países em que nós temos, inclusive, transmissão de julgamentos em tempo real pelos meios de comunicação, enfim, pelas plataformas tecnológicas ou pela televisão, pela TV Justiça, por exemplo, desde que foi inaugurada. Ela fez com que uma parcela razoável da população entendesse que ela é profissional em julgar. Não. Pode ser um grande professor, doutor de uma grande academia de direito do mundo inteiro ou do Brasil, mas necessariamente o ato de julgar impõe critérios, objetivamente falando, critérios e parâmetros que nenhum outro servidor tem condições de exercer, senão um juiz. É isso, ficamos por aqui com o Link CNJ. Agradeço a você que esteve com a gente até agora na rádio e na TV Justiça. E lembre-se, você pode acompanhar o Link CNJ e toda a nossa programação por meio do aplicativo TV Justiça Mais. Até o próximo programa. Tchau.